O pastor ele me passou a oportunidade, né, na nossa reunião de presbitério. Sábado nós estivemos reunidos aqui e o pastor deu a oportunidade para nós podermos ter esse privilégio de poder ministrar aqui ao coração dos irmãos. E Deus, ele já havia começado a falar algumas coisas no meu coração, e enquanto o pastor ministrava a palavra de domingo no culto, Deus continuou ministrando ao meu coração e me dando palavras. Era numa página a palavra do pastor e na outra página aquilo que o Senhor estava falando no meu coração. E eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa tarde para que você possa, de fato, ser direcionado. Você possa ser conduzido, não por sabedoria humana, mas pelo Espírito de Deus. Quantos querem ser conduzidos pelo Senhor? Diga amém. E hoje eu quero compartilhar o seu coração sobre a multiplicação acontece quando estamos ligados à fonte. Fala assim, a multiplicação, ela acontece quando estamos ligados à fonte. E a palavra do Senhor nos diz em João 15, versículo 5 a seguir. Se os irmãos da projeção tiverem como projetar, fico agradecido. Mas João 15, versículo 5 a seguir diz o seguinte: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Diga glória a Deus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém, irmãos? Interessante que nós estamos diante de um ano importante para a nossa vida, para a nossa igreja, e eu creio que um momento como esse é fundamental para que o Senhor venha nos direcionar, para que o Senhor venha nos conduzir, para que de fato nós venhamos acessar a verdadeira multiplicação que Ele tem para nós em nossas vidas. Diga amém por isso. Então, esse ano é um ano chave. Nós tivemos o ano da restituição, tivemos o ano das portas abertas, tivemos vários anos em que temas eles foram estabelecidos, mas eu creio que esse é um ano em especial que o Senhor tem para a nossa vida. Chegou um ano de nós rompermos em várias áreas da nossa vida. Áreas em que estavam paralisadas, estavam paradas, estavam secas. Esse é um tempo de nós frutificarmos para a glória de Deus. Diga aleluia! E para isso nós temos que ser despertados. Cada líder aqui tem algo da parte de Deus que precisa ser trabalhado. Aqui não são somente os líderes, mas os irmãos. Mas eu quero que você entenda que você está aqui porque o próprio Senhor te trouxe aqui para um propósito. Que é levar você a entender o potencial que há dentro de você. Que é levar você a entender aquilo que Ele plantou dentro do seu coração. Você não está aqui por um acaso, você não foi jogado, você foi plantado. E como você foi plantado, você vai crescer e você vai dar frutos para o Senhor. Diga glória a Deus. Vira para quem está do seu lado e fala: meu irmão, você não foi jogado, você foi plantado neste lugar para um propósito. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Então esse é um momento ímpar de alinhamento de propósito, para que nós não venhamos a perder aquilo que Deus tem para nós. Então, nós não podemos ficar à beira do caminho, nós temos que seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Quando nós ficamos à beira do caminho, nós perdemos. Nós ficamos para trás, nós simplesmente saímos do tempo, perdemos o time das coisas. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus tem nos dado. Muitos irmãos poderiam estar aqui, muitos irmãos, mas eles escolheram outras coisas. Então eles estão perdendo tempo, estão perdendo a oportunidade daquilo que Deus tem para liberar nessa tarde, nesse sábado, nas nossas vidas, que vai fazer total diferença durante todo esse ano. Você vai chegar no final do ano e você vai olhar para trás, você vai olhar para janeiro e você vai ver que aquilo que nós ministramos, você experimentou de coisas grandes da parte de Deus, porque você estava no lugar certo, na hora certa e experimentando daquilo que o Senhor tinha para você. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, todo ano nós temos, final de ano, na verdade, nós temos a Semana da Virada, né, pastor? E nós ali ministramos sobre aquilo que nós desejamos, almejamos da parte de Deus para o ano seguinte, e nós fazemos planos. Mas muitas vezes nós colocamos os nossos planos, os nossos projetos numa ficha, como nós colocamos. E no decorrer do ano aquilo perde.
o sentido para nós, perde a importância, cai no esquecimento, e às vezes nós não desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós porque simplesmente nós deixamos de lado. Esse não é um ano de deixar coisas de lado, esse é um ano de posicionamento para experimentarmos a multiplicação da parte de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos multiplicar as nossas células, nós vamos multiplicar líderes, nós vamos multiplicar culto, pastor, nós vamos multiplicar números de membros, não para a glória humana, mas para a glória de Deus, mas porque nós vamos entender que aquilo que nós almejamos não vão ficar no papel, mas vai haver um posicionamento da nossa parte, um despertar, um levantar, para que nós venhamos alcançar em Deus aquilo que Ele prometeu. Nós não podemos ficar passivos quanto àquilo que nós almejamos, nós temos que nos posicionar. É ano de multiplicação, nós vamos nos posicionar e buscar a multiplicação em todas as áreas da nossa vida, em Deus. Nós não podemos levar um ano após o outro da mesma maneira. Talvez no ano de 2023 você almejou coisas e não conseguiu, jogou para 2024 e nada, 2025 não aconteceu, e você falou, se quiser, Deus quiser, 2026 vai acontecer. Se Deus quiser, não, Deus já quis, mas nós temos que nos posicionar e acessar aquilo que Ele tem para nós. Nós temos que entender que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida, um Deus que de fato está no controle da nossa vida. E Ele quer dar o melhor para nós. Mas nós temos que ter revelação de quem nós somos. Interessante, nós fizemos uma viagem, né? Nós estávamos em família e nós estávamos saindo para poder comer. E o João Lucas enrolado lá, brincando no tablet, né? E meu irmão falou o seguinte, você vai ficar para trás. Eu vou, porque eu estava de carro, né? O João Lucas virou para o meu irmão e falou assim, vai nada, é o carro do meu papai. E eu comecei a rir daquilo, né? Porque ele teve a revelação de quem ele era. Ele era um filho, e como filho ele sabia que ele seria cuidado. O tio ficava, mas ele não. Você tem que ter revelação de quem você é. Se você quer multiplicação, você tem que entender que Deus já liberou sobre a sua vida. Ele é o seu papai. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Nós temos que andar debaixo dessa revelação de quem é o nosso pai. E Ele vai multiplicar coisas na nossa vida. Porque somos bons? Não, porque Ele é pai. Ele é o nosso pai. Sabe, irmãos, nós vamos crescer como igreja. Mesmo que as situações digam o contrário. As nossas células vão multiplicar. Mas você olha para a sua célula, ano passado estava bombando. Estava cheia, lotada. Mas quando você vem da virada de ano, você olha para a sua célula, cadê os irmãos? Cadê a multiplicação? Eu já estava programando a multiplicação para tal dia. Nossa, o Emerson já está lá com os meninos, já está correndo atrás deles e tudo e tal. E cadê os irmãos? Mas nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. A multiplicação é vontade de Deus. A multiplicação é promessa de Deus para mim e para você. E nós vamos multiplicar, ainda que a situação diga o contrário, ainda que as circunstâncias digam não, ainda que o irmão viesse a falhar ou se afastar, Deus vai fazer, porque Deus é Deus de multiplicação. Deus é Deus de multiplicação. Creia nessa verdade, creia nessa palavra. Não olhe por aquilo que é natural, mas olhe com o olhar de fé. Talvez você olhe para a sua célula, cadê o líder? Deus vai levantar. Talvez você olhe para a sua célula, está você e mais 5, como que eu vou multiplicar? Deus vai levantar pessoas. Nós vamos ter um próximo encontro. E esse encontro, Deus vai te surpreender. Nós vamos ter que falar para a Gleidiane o seguinte, Gleidiane, não faz mais inscrição não cabe mais gente lá não, Gleidiane. Em nome de Jesus, tem servo, tem encontrista. Em nome de Jesus, nós vamos ter que marcar um outro encontro para um próximo final de semana. Não sei o que nós vamos fazer, mas Deus vai fazer. Eu não estou me importando com como. Eu quero apenas crer que Deus vai fazer. Sabe, irmãos, nós compartilhamos aqui que a multiplicação ela acontece quando nós estamos ligados à fonte. Quem que é a fonte? Fala comigo, Cristo. Então a multiplicação vai acontecer quando nós estivermos ligados nele. E eu quero compartilhar com você alguns pontos para que nós possamos nos atentar e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Como eu disse, nós vamos crescer como igreja. Nós vamos multiplicar as nossas células. Nós vamos multiplicar os nossos cultos. O pastor, não sei se compartilhou com os irmãos aqui, mas eu vou dar um spoiler, né? Nós colocamos no nosso alvo como igreja ia chegar a 250 membros
como igreja. E o interessante é que na reunião com o pastor Rigonato liberou esse número, não foi, pastor Marcos? Sem ter conversado. Olha o testificar. Eu sei como Deus vai fazer, não me importo com como, eu apenas sei que Deus vai fazer algo. Nós temos que crer. Nós temos que nos posicionar em fé para que nós possamos desfrutar dessa multiplicação. A multiplicação ela acontece quando nós estamos ligados à árvore que fornece vida. Versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Vira para quem está do seu lado e fala, você é um ramo, é um galho. E a palavra continua dizendo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quando nós estamos debaixo de uma conexão com o Senhor, ligados a Ele, ligados à Sua palavra, algo acontece dentro de nós e há uma transformação acontecendo. Não adianta querer multiplicar se nós não estamos ligados à fonte, recebendo da fonte, bebendo da fonte. Pastor Luiz libera a palavra nos domingos. Pastor Marcos bebe dessa água, dessa fonte, e ele libera dessa água sobre a nossa vida. Uma vez que nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem para nós, nós perdemos. Nós não estamos desfrutando da árvore da vida. Nós não estamos desfrutando da vida de Deus que é liberada através da sua palavra. Quantos me entendem? Digo amém. Nós temos que valorizar, irmãos. Nós temos que, de fato, estarmos ligados à árvore da vida, porque a partir desse momento nós iremos multiplicar. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, tem muito ramo seco, tem muito galho seco, porque se recusa a estar ligado à fonte, que é Cristo e a liderança que Cristo estabeleceu sobre a sua vida. Tem muito galho que está morrendo, porque não valoriza culto, porque não valoriza a palavra. Vem para o culto, fica indiferente. Vai para a célula, não está nem aí. Recebe a palavra, mas não come dela. Nós temos que desfrutar da árvore. Cristo e a sua palavra, eles são um só. Quando o pastor, quando a pastora, quando os líderes, eles liberam a palavra, eles estão liberando a vida de Deus e você não pode ficar indiferente. Quantos me entendem? Digam amém. Sabe, irmãos, nós temos que, de fato, mudar o nosso posicionamento. O culto é que horas? Que horas que é o culto? Mas tem gente que não valoriza. A gente tem que estar mandando mensagem. Cadê, irmão? Vamos. Onde você está? Minha célula, baixar o decreto. Viu, Emerson? Está marcado para 7 horas. Deu 7h10 e a gente começa. Chega de começar a célula às 7h30, 7h40. Tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso com o culto. Se você vai fazer uma prova de Enem, você chega antes. Por que para o culto, que é algo mais importante, você chega atrasado? Porque você não está valorizando a árvore que fornece vida. Eu disse que é um tempo de posicionamento. No trabalho, você chega atrasado? De forma alguma. Por que para as nossas reuniões é diferente? Será que o Senhor não é mais importante que o nosso trabalho? Será que o Senhor não é mais importante que uma prova do Enem? É tempo de posicionar, irmãos. Você quer crescer? Você quer multiplicar? Valoriza aquilo que tem valor. Valoriza aquilo que tem valor. Cristo, ele fornece vida a nós quando nós estamos ligados a Ele, através da sua palavra e através daquele que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Quantos me entendem? Digam amém. Segundo ponto que eu quero compartilhar. Os galhos só crescem e multiplicam quando estão ligados. Fala assim comigo, os galhos, eles só crescem e multiplicam quando estão ligados. Isso nos fala de ser um, irmãos. Ser um com os nossos irmãos, ser um com a nossa liderança. Isso traz vida e saúde. Um galho, quando ele é cortado, ele morre. Mas um galho, quando ele é bem nutrido, recebe da árvore, ele cresce, multiplica e produz. Da mesma maneira na nossa vida como igreja. Nós estamos aqui para poder multiplicar aquilo que Ele tem liberado sobre nós, que é vida. Nós não podemos ficar indiferentes. Nós crescemos e avançamos quando nós andamos juntos. Quando nós estamos juntos com os nossos irmãos.
quando nós valorizamos a comunhão, quando nós valorizamos quando o irmão fala na nossa vida. Essa semana eu fui convidado, pelo Pedro para estar na comunhão da célula dele. Uma bênção, irmãos. Uma bênção. Nesse dia, a Gleidiane participou de 2 comunhões numa só. É porque ela não leu as mensagens, ela foi lá em cima pensando que a comunhão era lá e depois foi lá para baixo, andou a cidade inteira. E o mais interessante, irmãos, presta atenção aqui. O mais interessante é que eu fui participar dessa comunhão. O Pedro, toda vez que tem comunhão, ele me manda mensagem. Obrigado, viu, Pedro? Ama a sua vida, meu irmão. Toda vez ele me chama. Tem vez que eu consigo ir, tem vez que eu não consigo ir, mas nessa eu fui. E o interessante é que ele estava junto com a célula do João Vitor. Colocaram ali um disco, acenderam uma fogueira, pegaram um marshmallow, milho cozido, fizeram uma comunhão tão jóia. E ali eu pude ver o poder de estar ligado uns aos outros. Porque enquanto nós estávamos ali, o Pedro liberou algo que falou no meu coração. Eu falei algo que falou no coração do Pedro e do João Vitor. O João Vitor abriu a boca, começou a compartilhar, a Stephanie falou, e aquilo foi edificando as nossas vidas. Isso é estar ligado uns aos outros. É entender que sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não pode. Mas quando estamos juntos, há o poder da unidade que nos faz romper. E o estar junto nem sempre é ouvir aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Isso nos faz crescer e multiplicar. Quantos me entendem, digam amém. Sabe, irmãos, nós temos que ter essa revelação. Vira para quem está do seu lado e fala, meu irmão, você deve andar junto aos seus irmãos, à sua liderança, para você crescer e avançar. Diga amém, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Se você quiser anotar essa referência, tem em Eclesiastes 4:9. Sabe, irmãos, quando nós, de fato, estamos juntos, nós avançamos, nós crescemos. Porque há momentos que, às vezes, a gente senta numa calçada para poder conversar e ali a vida de Deus começa a fluir. Isso nos fala de estar ligado uns aos outros. Diga glória a Deus. Terceiro ponto, para você multiplicar. Não coloque barreiras. Muitas vezes o que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós, a multiplicação em todas as áreas da nossa vida, são barreiras que nós colocamos sobre as nossas vidas. Que barreiras são essas? Incredulidade, indisposição, sua própria opinião, o seu achismo, o nosso achismo, a nossa própria opinião. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Ah, mas não importa o que você pensa, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Eu não estou aqui para seguir a sua opinião. Eu estou aqui para seguir a palavra. E se a sua opinião estiver baseada na palavra, nós vamos ser conduzidos por ela. Quantos me entendem, digam amém. Sabe, irmãos, aqui não tem espaço para preferência individual. Aqui não tem espaço para a sua opinião individual ou seu achismo. Aqui tem espaço para aquilo que a palavra de Deus diz. Quantos me entendem, digam amém. Muitas vezes nós criamos uma imagem errada. Uma imagem errada da igreja, dos irmãos, dos líderes, e isso são barreiras que nos impedem de multiplicar em todas as áreas da nossa vida. Quando você olha para o irmão com um olhar diferente, você tem que olhar para o irmão como o olhar que Cristo teve para você. Paulo ele nos dá uma chave muito importante. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo não olhava com um olhar de condenação, olhava com um olhar de amor. Esse é o nosso olhar para com os irmãos, para com a igreja. É ter zelo, é cuidar. Quantos me entendem, digam amém. Quando nós criamos uma imagem errada de nossos líderes, nossos irmãos, isso cria uma barreira que nos impede de acessar a multiplicação que Deus tem para as áreas da nossa vida. E essas barreiras, como o próprio nome já diz, elas se tornam muros que produzem indiferença, resistência, frieza, e nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Essas barreiras precisam ser quebradas.
Quais barreiras nesses dias têm te impedido de multiplicar? Quais barreiras têm te impedido de acessar aquilo que Deus tem para a sua vida? Chegou o dia de quebrar essas barreiras. Assim como o povo de Deus chegou diante dos muros de Jericó e ali eles gritaram, se posicionar. Chegou o dia de você gritar e se posicionar para derrubar essas barreiras, para que você venha se tornar alguém com caminho livre para desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Diga glória a Deus. Quarto ponto que eu quero compartilhar com você. Nós estamos falando de árvore. E árvore, ela produz um tipo de fruto. E esse tipo de fruto, no nosso contexto como igreja, tem que ser fruto bom. Não tem que ser fruto mau. Não queira ser alguém híbrido. O que é o híbrido? Eu estava pesquisando. Esses dias, ultimamente, eu ando vendo muito vídeo de pintura, de construção e de plantação. E eu estava vendo acerca de produção de frutas cítricas, né? Então, o pessoal ensinando a fazer enxerto de uma fruta em determinada árvore de outra fruta. E ali produz 2 tipos de frutos em uma árvore só. Alguém já viu isso? Eu estava pesquisando sobre isso aí, eu achei algo muito interessante. Eu pensei que era algo para ganhar visualização. Mas realmente tem. No natural, as árvores elas podem dar 2 tipos de frutos. Mas na vida da igreja, nós podemos dar um tipo de fruto só. E esse fruto tem que ser fruto bom. Não há espaço para frutos podres e ruins dentro da vida da igreja, porque isso leva à morte. Eu quero declarar que nós vamos dar frutos bons para Jesus. Como igreja, nós vamos produzir frutos bons, vamos multiplicar frutos bons. Fruto bom não resiste, fruto bom não critica, fruto bom não difama, não calunia e não desvaloriza a palavra da liderança. Fruto bom atesta aquilo que o seu líder está falando, não desmerece. Quantos me entendem? Digam amém. Sabe, irmãos, nós temos que ser pessoas que produzem frutos bons. Fruto bom não reduz a palavra da liderança. Não reduz as falas da liderança. Fruto bom as firma. Fruto bom é fruto bom e ponto. Nós temos que andar nessa linha, irmãos. Que nós vamos multiplicar, mas nós vamos multiplicar ligados a Ele, ligados à árvore da vida, ligados uns aos outros, produzindo frutos bons. Diga glória a Deus. Quinto ponto, multiplicação acontece quando há uma transformação. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com esse século, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para multiplicar tem que haver transformação. Transformação de caráter, transformação de postura, transformação que nos leva a experimentar da plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando nós entendemos isso, a transformação completa da nossa mente, nós mudamos a nossa maneira de pensar, de agir, de conduzir as coisas. E a partir do momento que nós transformamos a nossa mentalidade, nós vamos começar a produzir frutos dignos. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Sabe, Pedro, não o nosso irmão Pedro, mas o Pedro Bíblia. Ele negou Jesus. Ele praguejou. E chegou um momento em que ele, de fato, não esteve ligado à fonte que era Cristo. Ele negou, negou e negou. Mas ele teve um encontro que a sua vida ela foi transformada ao ponto de não querer ser crucificado da maneira como Jesus foi, porque ele não se achava digno. E a partir do momento em que ele teve esse encontro com Jesus, pós-negação, a vida e a mentalidade dele foi mudada. Nós precisamos ter um encontro diário com Jesus para a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar ser transformada. Quantos me entendem? Digam amém. Sexto ponto, a multiplicação acontece quando vivemos a vida da igreja. Interessante que Atos diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. Olha só os frutos. Eles estavam em comunhão, partindo o pão, e havia temor. Olha que
Que maravilhoso ver isso. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, aonde eles estavam. Todos creram, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, ligados. Não havia galhos de laranja, ou de maçã, ou de mexerica. Eram todos um. Fala comigo, todos eram um. A palavra de Deus continua dizendo: e vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sabe, irmãos, a multiplicação acontece quando nós vivemos essa vida da igreja de estar em comunhão. E comunhão, irmãos, não é só assar milho. Eu compartilhei isso lá na comunhão do Pedro, mas é momentos como esse aqui. Isso aqui é uma comunhão, onde o Senhor vai nos transformar para que podemos multiplicar e o Senhor vai acrescentar outras pessoas através da minha e da sua vida. Diga glória a Deus. Mas nós precisamos ter essa revelação. Se você quiser anotar essa referência, Atos 2, 42 ao 47. E aqui eu queria que os irmãos do louvor já pudessem se posicionar, por favor. Já estou caminhando para o final da minha ministração. Sétimo ponto. Quer multiplicar? Quantos querem multiplicar? Pare de focar no seu passado. O pastor compartilhou domingo. Palavra poderosa, irmãos. Em Filipenses 3,13 diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Sabe, irmãos, pare de ficar focado no seu passado. Pare de ficar focado naquilo que você cometeu de errado, naquilo que você falhou, mas foque naquilo que Deus tem para você hoje. Foque naquilo que Deus tem para você para o futuro. Sabe, irmãos, tem muito líder focado naquilo que já fez. O que já fez, já fez. Agora é uma nova história. Tem muito líder que fica agarrado às glórias do passado. O que passou, passou, irmãos. Agora é uma nova história. Ah, mas eu já multipliquei. Glória a Deus por isso. Mas não importa mais. O que importa é que nós vamos multiplicar agora. É que nós vamos multiplicar, pastor. Ah, mas fulano de tal veio da minha célula, fulano de tal já participou da minha célula, isso e aquilo. E daí, irmãos? E daí? O que importa é o agora. É que nós vamos multiplicar. Sabe, irmãos, eu não fico, quando eu tenho as minhas reuniões de discipulado com os líderes que andam comigo, eu não fico falando de quantas células eu já multipliquei, de quantas pessoas já passaram pela minha célula. Passou, já foi. O importante é que grande parte está aqui. E o que mais importa é que esses que estão aqui vão fazer as coisas multiplicarem em Deus, através da revelação de quem eles são. Para de ficar apegado ao seu passado. Pare de ficar apegado às suas conquistas do passado. O que passou, passou. Agora é uma nova história. A multiplicação que você teve já foi. Mas a multiplicação que Deus tem para nós vai acontecer nesses dias. Por fim e último, multiplicação é crer. Versículo 7 de João 15 diz o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quantos creem que Deus tem o melhor?
Quantos creem que Deus tem multiplicação? Creia. Creia contra as circunstâncias. Creia que as pessoas vão voltar, Maynard. Creia que aqueles que se afastaram, se esfriaram, eles vão voltar com fome. É crer, irmãos. Multiplicação é crer. É ter fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquele que se espera. Eu creio que nós vamos crescer. Ainda que nós venhamos a ver muitas cadeiras vazias, eu creio. Não quero me importar com como. Eu apenas sei que Deus vai fazer alguma coisa. Tem muito ministério adormecido aqui nessa tarde. Muito potencial de multiplicação enterrado. O pastor falou acerca das parábolas, da parábola dos talentos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1. Que tinha 5, foi lá e multiplicou. Que tinha 2, foi lá também e multiplicou. O que tinha 1, teve medo e enterrou. Irmão, para de enterrar o talento que o Senhor confiou nas suas mãos para multiplicar. É tempo de parar de dar desculpa. Esse ano eu vou me envolver. Passa semana após semana e a sua vida continua a mesma. Você está sendo mentiroso consigo mesmo. Se posiciona. A multiplicação vai acontecer quando nós nos posicionarmos. Para de dar desculpa. Para de dar justificativa. Quer multiplicar? Se posiciona. Seja homem de Deus. Seja mulher de Deus. Não deixe que as suas preferências, suas mágoas, seus ressentimentos façam com que você enterre o seu talento. É tempo de multiplicar. É tempo de multiplicar. Se você é alguém que quer desenterrar o talento antes do mestre chegar e multiplicar aquilo que ele confiou nas suas mãos, eu queria desafiar você a ficar de pé nessa tarde. Se posicione, irmão. Se posicione, irmã. Dê a resposta correta.